Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Estamos no 124º dia da leitura bíblica. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também você possa comentar abaixo o que você está achando da nossa leitura. Hoje nós iremos ler Números no capítulo 11, iremos até Salmo 48, iremos iniciar a nossa leitura hoje no livro do profeta Isaías, que é um livro bastante denso e bastante prazeroso de ler, no capítulo 1, e iremos também finalizando a nossa leitura de hoje em Hebreus, no capítulo 9. Aqui em Números, no capítulo 11, nós vamos encontrar o fogo da ira do Senhor, a reclamação do povo, também a missão dada às 60 autoridades, dada ao povo, e também, por fim, nós vamos encontrar o Senhor enviando as codornizes. Diz assim, Números, no capítulo 11, a partir do verso 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades ao ouvido do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e chorou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado de Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou eles. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se estivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e moía no moinho manual, ou socava-o num pilão, pois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradar de mim e colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre juramentos aos antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. E se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e são supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã vocês comerem carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram, e a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão apenas carne 1 ou 2 dias, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, porque está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de mais de 600 mil homens em pé. E dizes: Darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades, entre eles a dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu numa nuvem e falou e tirou o espírito de todos que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento,
Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre ele, e profetizaram no acampamento. Então um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interviu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu, recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles a estenderam para secar ao sol, ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne estava entre seus dentes, e antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Kibrote Atavá, porque ali estavam enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Vamos agora, a nossa leitura, estender os nossos olhos agora para a leitura de Salmo, no Salmo 48. Aqui os coraitas, eles vão fazer uma canção de adoração ao Senhor e falando sobre a grandeza do nosso Deus, o nosso Senhor, que ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Diz assim Salmo 48: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafon, é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela com sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram atemorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como uma mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis, como já temos ouvido, agora também visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preservará firme para sempre. No teu tempo, ó Deus, meditamos em teu amor leal, como o teu nome, ó Deus. O teu louvor alcança aos confins da terra, e a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorrem Sião, contornando-a, contém as suas torres. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até o fim. Vamos agora para a nossa primeira leitura do livro de Isaías, no capítulo 1, o profeta Isaías profetizando. Aqui a leitura desse livro é uma leitura muito importante, e eu peço que você preste atenção em vários detalhes, porque aqui vai falar muito sobre a vinda do Messias e sobre várias coisas que aconteceram no Novo Testamento. E aqui no capítulo 1, nós vamos entender que o profeta Isaías está falando sobre uma nação rebelde. Diz assim, Isaías no capítulo 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveria de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé até o alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar.
Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povos de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiro, de gordura dos novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue do novilho, de cordeiros e de bode. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova, as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não os suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam as suas más obras, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos dos órfãos e não tomam conhecimento por causa da viúva. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a escória e removerei todas as impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os abandonam, o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados, que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Hebreus 9. Nós vamos falar sobre a adoração do tabernáculo terreno e também nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. Diz assim sobre a adoração do tabernáculo terreno em Hebreus, no capítulo 9. Diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia uma segunda parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nesta arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe falar agora detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência
perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, e não feito por homens, isto é, não pertencentes à criação, não por meio de sangue de bodes e nem novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes ou touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados e recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto quem está vivo o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bode, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro a todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo de todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, a segunda lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, semelhante do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim de todos os tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que os aguardam. Você aguarda a vinda de Cristo? Isso é muito bom. Eu aguardo você também amanhã para nós continuarmos essa leitura, se assim Deus nos permitir. Até lá!